Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja, e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. É com grande satisfação que nesta manhã nós abrimos este programa para trazer a todos vocês a Palavra de Deus, hoje abrindo aqui um espaço na série de mensagens que víamos tratando, porque falávamos sobre as 7 igrejas da Ásia. Queremos fazer uma breve interrupção nesta série para então falarmos sobre um assunto de urgência, haja vista que muitos cristãos nesses dias têm nos perguntado, têm nos mandado e-mails, nos questionando qual é a nossa posição, a posição do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, diante da reportagem da semana passada numa rede de televisão, falando sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, do modo como se vê nos movimentos pentecostais dos dias atuais. Foi feita uma reportagem de 45 minutos expondo o movimento pentecostal e falando, de certo modo, a contrariar tais princípios. E então nós fomos questionados como é que nós vemos esta questão a respeito deste movimento. É por isso que nós preparamos esta mensagem em caráter de introdução e também 2 outras mensagens nos sábados seguintes para tratar sobre esse tema: princípios a respeito do Espírito Santo, de sua obra e manifestações. Eu quero convidar a você, a seus familiares, seus amigos, para que todos possam se mobilizar para estarmos então recebendo tais ministrações. Hoje nós apenas vamos falar algumas considerações que são importantes, a respeito desse assunto. Por isso eu quero te convidar a abrir no primeiro texto, em Filipenses, capítulo 1, lemos aqui então os versículos 15, 16 e 17, que diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. O primeiro aspecto a ser considerado é: ora, como pode uma emissora de televisão dedicar 45 minutos em horário nobre para tratar de um assunto de movimentos pentecostais? Eu penso, será que o interesse de tal emissora é de fato a propagação da verdade? Ora, se este é o objetivo verdadeiro por detrás de tal matéria, então deveria se usar em horários nobres, sobretudo no domingo, para evangelizar, para anunciar o Evangelho, para dar estudos bíblicos e ensinar o povo de Deus a verdade de sua palavra, ou a verdade de Deus em sua palavra. Agora, por outro lado, a Bíblia nos adverte, dizendo que é possível que muitas pessoas fazem a pregação do Evangelho, ou usam do Evangelho, ou de alguma maneira anunciam o Evangelho, motivados por outros interesses que não seja exatamente a verdade. Como é dito, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, proclamam a Cristo ou proclamam a verdade a respeito de Cristo por porfia, por contenda, por disputas. Ora, sabemos que a pregação a respeito de Cristo deve tão somente ter por motivação a própria pessoa de Cristo, a verdade de Deus que deve ser pregada aos 4 cantos da terra, a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir o Evangelho. Nunca podemos nós pregar, ainda que seja a verdade, por disputa. É certo que o apóstolo Paulo, ele vai concluir aqui nos versículos seguintes, dizendo que o que importa é que Cristo seja pregado, mas com isso ele não está aprovando a motivação. Ele está falando que desde que o nome de Cristo seja pregado, isso é válido. Entretanto, a motivação que leva os homens ímpios, perversos ou mesmo
crentes enganados com seus próprios corações a pregarem a Cristo, motivados pelo dinheiro, pela disputa, pela ganância, ou mesmo como quem disputa telespectadores, audiência, enfim. Nós devemos entender que a mensagem de Cristo deve ser totalmente separada de qualquer tipo de disputa ou qualquer tipo de interesse que não seja efetivamente a Cristo e ao seu reino. É por isso que nós vamos então fazer algumas considerações a respeito da verdade, restringindo-nos tão somente à palavra escrita. E a questão que eu trago então, para nós desenvolvermos esta introdução sobre o Espírito Santo, ou os princípios a respeito do Espírito Santo, de sua obra e manifestações, eu trago a seguinte indagação, para a partir de então começarmos a refletir a respeito da fonte de revelação desta verdade. Como nós podemos provar determinada prática ou doutrina? Como nós podemos saber se determinada prática ou doutrina procede de Deus ou não? Nisto muitos têm muita dúvida, muita dificuldade, e mesmo com medo de pecar contra Deus, ou de pecar contra a igreja de Deus, de pecar contra os ungidos de Deus, muitos preferem assumir uma postura de passividade, uma postura de neutralidade, como aqueles que falam: não, eu não quero discutir essas questões, eu prefiro ficar calado, eu prefiro mesmo servir a Deus aqui em silêncio, sem interferir nessas questões. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia nos orienta? Será que nós, como cristãos, devemos ficar passivos diante de um assunto tão importante a respeito do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, das manifestações do Espírito Santo, quando vivemos num mundo de engano, de profundo engano, em que Satanás e seus demônios estão a cada dia trazendo novos moveres, novas práticas, novas doutrinas que distanciam o povo de Deus da sua palavra? Eu acredito que nós devemos voltar o nosso olhar para a Escritura. E a primeira consideração que eu faço em relação a essa pergunta, no sentido de como podemos nós provar se tal manifestação ou se tal doutrina procede de Deus ou não. Primeiro, nunca devemos considerar que isto ou aquilo é ou não do Espírito Santo, tendo por paradigma sinais e milagres. Ou seja, os sinais e os milagres não constituem prova de que tal manifestação ou de que tal doutrina é de Deus. Alguém fala: mas como não, pastor? Os sinais não comprovam aquela palavra que procede de Deus? Leia comigo alguns textos, Mateus capítulo 24, versículo 24, que nos diz assim: o próprio Jesus declarando: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o caminho do discernimento, se tal doutrina ou se tal prática procede ou não de Deus, não pode ser pela via dos sinais, porque é possível e está predito pelo próprio Cristo que falsos cristos e falsos profetas surgiriam operando grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, sinais e maravilhas, de acordo com o próprio Jesus, não constituem, segundo Cristo, base ou segurança para se colocar ou se dar crédito a alguma doutrina ou a algum movimento. Há um outro texto que nós podemos ler também, está aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9, que nos diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Veja que a própria Escritura, agora no falar do apóstolo Paulo, é dito que o aparecimento do anticristo, o aparecimento do homem da iniquidade, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ora, aqueles que pensam que sinais e maravilhas constituem segurança, constituem prova, constituem uma base para se acreditar que tal movimento ou que tal doutrina é de Deus,
ora, esses poderão eventualmente ser enganados pelo espírito do anticristo, que surge com todo o poder, segundo a eficácia de Satanás, operando sinais e prodígios da mentira. Isso também é confirmado em Apocalipse capítulo 13. Vocês podem abrir a escritura e nos acompanhar, porque são vários textos que comprovam a mesma verdade. Apocalipse capítulo 13, versículo 13, que nos diz: também, referindo-se à besta do Apocalipse, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Falando aqui da besta que emerge da terra, isto é, do falso profeta, é dito que ele fará grandes sinais, de maneira que até fogo do céu ele fará descer, com o intuito de enganar. Vocês se lembram lá do texto do Antigo Testamento, quando Elias colocou à prova os profetas de Baal, dizendo que o Deus verdadeiro, se Baal ou se Iavé, que o Deus verdadeiro respondessem por fogo. O Deus que enviasse do céu fogo para consumir a oferta ou o holocausto, esse seria o Deus verdadeiro. No caso específico lá do Antigo Testamento, de Elias, Elias fazia aquilo em nome do Senhor, como uma prova para mostrar ao povo. Então certamente Deus impediu que espíritos enganadores enviassem do céu fogo para enganar. Naquela ocasião, Deus, o Deus eterno, enviou do céu fogo para destruir o holocausto, e assim os profetas de Baal ficaram todos envergonhados. Por esta razão, então, Satanás e seus demônios sabem que isso seria, em tese, uma prova do Deus verdadeiro. Então é por isso que nos últimos dias é dito que o falso profeta, vindo no poder de Satanás, na autoridade de Satanás, sob o mando de Satanás, ele faria muitos sinais e prodígios de mentira, inclusive fazendo descer fogo do céu à terra diante dos homens, com o fim de enganar, se possível, os próprios eleitos. E, portanto, para você saber se uma doutrina, ou se um procedimento, ou se uma prática, ou se um mover, se um movimento procede ou não de Deus, você não pode julgar isto pelo caminho dos sinais, prodígios, porque pode ser muitos desses casos que sinais e prodígios sejam da parte de Satanás, e portanto os sinais e prodígios não constituem base da verdade, não constituem prova de que tal mover, tal doutrina, tal prática procede ou não de Deus. E por outro lado também, nós não podemos nos deixar levar pela aparência de piedade e de justiça, porque muitos se deixam levar dizendo: olha, aquele homem, aquele pregador, aquele bispo ou aquele apóstolo é um homem de Deus, veja como ele é piedoso, veja como ele fala manso, veja como a fala dele é de um homem muito piedoso, como que o procedimento dele. Será que nós podemos confirmar uma verdade, ratificar uma prática, ou um mover, ou uma doutrina, simplesmente porque aquele que está pregando tem uma certa aparência de piedade? Vamos ler aqui alguns textos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 11, e leia conosco os versículos 13, 14 e 15. Veja como que nos adverte a Escritura. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Querido irmão e querida irmã, veja a Escritura. A Bíblia nos adverte dizendo que nós não podemos ser levados pela aparência daqueles que falam, haja vista que falsos apóstolos haveriam de surgir no meio do povo de Deus, sendo eles, em verdade, em realidade, obreiros fraudulentos, mas eles se passariam por ministros de Cristo, por apóstolos de Cristo, se transformariam, se dariam a entender diante dos homens, pela aparência exterior, que fossem eles apóstolos de Cristo. É dito que o próprio Satanás, ele engana as pessoas quando ele se transforma ou se passa por anjo de luz, e não é de se admirar que os próprios ministros de Satanás se transformem em ministros de justiça.
Ora, então se eu não posso julgar aquela doutrina, não posso julgar aquela suposta verdade, eu não posso julgar aquela prática pelos sinais e maravilhas, haja vista que demônios também realizam sinais e maravilhas para enganar. De semelhante modo, nós também não podemos julgar aquela doutrina, aquela prática, aquele mover, se vem de Deus ou não, mediante a aparência externa daqueles que a praticam, daqueles que a pregam, porque é certo que mesmo os demônios, Satanás se transforma em anjos de luz, se passam por ministros de Cristo, por apóstolos de Cristo, se passam por ministros da justiça. Ainda há outro texto que vocês podem acompanhar, que confirma essa mesma verdade, está em Colossenses capítulo 2, veja o versículo 18 e 19 que nos diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A Bíblia, portanto, mais uma vez, nos adverte dizendo daqueles que, com pretexto de humildade e culto dos anjos, dizendo que receberam de Deus visões espirituais, são pessoas que chegam à igreja com aquele ar de santidade, com aquele ar de humildade, dizendo: olha, irmãos, o Senhor me mostrou em visão, o Senhor me mostrou em sonho, ao mesmo tempo em que essas pessoas não retêm a cabeça, não estão submissos ao senhorio de Cristo mediante a sua palavra. Então visões simplesmente não podem ser a base, a aparência de humildade não pode ser a base para que você venha confiar, para que você venha acreditar que tal doutrina, que tal movimento ou que tal mover procede de Deus. Estamos aqui descartando os caminhos que nós não devemos tomar em busca da verificação ou da averiguação da verdade. Será que aquela doutrina, ou aquele procedimento, ou aquela prática, ou aquele mover procede de Deus? Será que procede ou não procede de Deus? Bem, não será por meio dos sinais e prodígios que nós teremos essa resposta, não será por meio de uma aparência de sabedoria, não será por meio de uma aparência de humildade que nós chegaremos a essa conclusão, não será por meio de homens supostamente piedosos e humildes que asseveram que receberam de Deus visões espirituais. Ah, Deus me falou, ah, Deus me mostrou. Não será por esses caminhos que nós chegaremos a tal conclusão a respeito de uma doutrina ou de uma prática, ou de um mover, se eles procedem ou não de Deus. E alguém pergunta: pastor, mas então se não é mediante os sinais, se não é mediante a aparência daquele que prega, se não é sendo levado por supostas visões que alguém supostamente teve da parte de Deus, então como é que nós poderemos saber efetivamente se aquela prática, se aquela doutrina, se aquele movimento, se aquela manifestação supostamente do Espírito, será que vem de Deus ou não vem de Deus? Como é que nós podemos saber? Como podemos mensurar? Como podemos julgar esta questão? Ora, somente mediante a única fonte de revelação da verdade. Qualquer movimento, qualquer prática, qualquer doutrina deve passar pela medida, pelo cano das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é o único canal de revelação da verdade de Deus. É a palavra escrita. Nós não temos outra segurança senão a Bíblia Sagrada. Se você sair das Escrituras enquanto verdade objetiva de Deus, você estará num pântano. Você não suportará os enganos de Satanás e logo você será tragado pelo engodo, por esse lodo do engano de Satanás que é tão prevalecente nos dias de hoje. Eu digo que a única maneira de o crente se ver livre de qualquer forma de engano, seja no âmbito da doutrina, ou no âmbito das práticas, ou no âmbito dos moveres, a única maneira é
colocando toda e qualquer doutrina, todo e qualquer movimento, todo e qualquer mover à luz da Bíblia Sagrada. Você deve então pegar, por exemplo, esses movimentos que se dizem do Espírito Santo e observar as suas características e então agora buscar à luz da Bíblia se a Bíblia ratifica aquele procedimento. Perguntar a Jesus Cristo se ele praticou aquele movimento, se ele falou a respeito de um suposto movimento futuro, se ele previu isto. Perguntar para os apóstolos e então verificar em cada uma das cartas do Novo Testamento, desde ali Romanos, Coríntios, Éfeso, Gálatas, Efésios e assim sucessivamente, para saber se a Bíblia autoriza que tais práticas e que tais moveres sejam de fato realizados em nome de Jesus Cristo. Saber se a Bíblia confirma, se a Bíblia ratifica. Você nunca pode ir por outro caminho, senão pelo caminho das Escrituras. Haja vista que o engano, veja que o engano ele tem características próprias. Qualquer doutrina ou qualquer movimento que venha pela via do engano, ele tende a, primeiro, enfraquecer a autoridade das Escrituras. Ou seja, logo que você começar a ler a Escritura e conversar com pessoas de tais movimentos que sejam de fato equivocados, que sejam de fato movimentos errados, que não têm a confirmação da palavra de Deus, quando você começar a mostrar a Escritura, logo essas pessoas vão começar a relativizar a autoridade das Escrituras. Chegará a um ponto em que eles vão falar que de fato a Bíblia fala desta maneira, mas não é bem assim que se deve entender, ou isso era para aquele tempo. O engano, ele tende a enfraquecer a autoridade das Escrituras. Segundo, o engano distorce o sentido das Escrituras, ou seja, ler-se uma coisa na Bíblia e então a partir dali se produz mentalmente e então verbalmente um sentido que a Bíblia não deu de fato aquelas palavras. Ou seja, não somente por um lado enfraquece a autoridade das Escrituras, relativizando o seu sentido, mas também agora simplesmente distorce o seu sentido. O engano, além de enfraquecer a autoridade e de distorcer o sentido da Escritura, ele também acrescenta pensamentos humanos à Escritura. Ou seja, eles entendem que a Bíblia não falou tudo, que é possível que Deus ainda esteja trazendo novas revelações. Queridos, imaginem comigo, se nós não tivermos a Bíblia como autoridade final e absoluta da revelação de Deus ao homem, o quanto que nós estaremos sujeitos a muitos enganos de pessoas que virão dizendo: olha, eu sonhei, olha, Deus me mostrou, olha, eu fui arrebatado, Deus falou ao meu ouvido. Tudo isso seriam procedimentos, ou são procedimentos muito subjetivos, de maneira que nós não temos segurança em coisas subjetivas. Qual é a garantia que foi de fato Deus quem trouxe tal sonho àquele profeta? Qual é a garantia que nós temos que tal profecia vem de Deus ou não? Ou será que não vem de Satanás? Como é que eu sei se tal sonho, tal arrebatamento, tal profecia, tal visão procede ou não de Deus? Nós só temos a Bíblia Sagrada. Portanto, o engano, por um lado, ele tende a enfraquecer a autoridade das Escrituras. Segundo, ele tende a distorcer o sentido da Escritura. Terceiro, ele acrescenta pensamentos humanos à Escritura. E quarto, o engano coloca de lado completamente a Escritura. Ou seja, já não se abre mais a Escritura para se definir os caminhos da igreja. Simplesmente agora a igreja é conduzida por aquilo que os homens falam em nome de Deus. Veja, são 4 passos, são 4 características do engano. Enfraquece a autoridade das Escrituras, distorce o sentido das Escrituras, acrescenta pensamentos humanos às Escrituras e coloca finalmente de lado as Escrituras Sagradas. A Bíblia nos adverte contra o engano. Vamos ler mais um texto antes de finalizarmos este programa. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, e veja o mandamento apostólico a respeito desse assunto de que estamos tratando nesta manhã. 1 João, capítulo 4, versículo 1 nos diz: amados,
Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Veja, a princípio, 2 mandamentos. Primeiro, você não pode dar crédito a qualquer espírito. De repente apareceu alguém rodando, alguém falando em línguas, alguém fazendo profecia, alguém simplesmente caindo desmaiado no chão. A Bíblia diz como mandamento: não deis crédito. Ou seja, a sua primeira atitude diante de supostos fenômenos sobrenaturais é não dar crédito, é duvidar. É o primeiro mandamento. Não abrace a qualquer movimento, não abrace qualquer manifestação, não se entregue, não se deixe levar por qualquer tipo de movimento que supostamente parece de Deus. O problema é que os homens, sobretudo nós os brasileiros, nós somos tão místicos, que gostam tanto de coisas sobrenaturais, que diante de qualquer movimento, de qualquer ação, de qualquer atitude supostamente sobrenatural, eles logo se entregam, eles logo se dão, logo acreditam, sem antes provar se aquele espírito procede de Deus ou não. Então a primeira atitude, o primeiro mandamento é: não deis crédito. A segunda: provai se tal espírito que gera aquele movimento procede ou não de Deus. Você tem feito isso, meu irmão? E talvez você me pergunte: não, pastor, mas como é que eu posso provar se aquele espírito procede ou não procede de Deus? Veja a resposta neste mesmo capítulo de 1 João 4, versículo 6. Nós aqui, os apóstolos, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, ou seja, ouve a voz apostólica, ouve os apóstolos. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto, ou seja, no ouvir ou não a palavra apostólica, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, aqui está a maneira que nós temos de colocar à prova o tal profeta, o tal sonhador, aquele que foi arrebatado, o tal movimento, o falador de línguas, aquele que cai, aquele que joga o paletó. A maneira é: este que procede e que traz tais manifestações, ele está em pleno acordo com a palavra apostólica, ele está em pleno acordo com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses e assim com toda a escritura neotestamentária? Ou será que os seus ensinamentos geram uma dissonância com os ensinamentos de Cristo e de seus apóstolos? A maneira é esta. Eu diria que se eu estivesse, imagine todos nós estando num enterro, num cemitério, e chegasse um tal profeta, um tal sonhador, um tal apóstolo, um tal bispo, e dissesse: olha, Deus me enviou aqui para ressuscitar este morto. Então nós ficaríamos bem atentos. Imagine que ele dissesse: em nome de Jesus, levanta-te, ressurge dentre os mortos. Imagine que ele se levantasse efetivamente. Eu fico imaginando como que aquele público se prostraria diante daquele homem, querendo pegar pelo menos uma gota do seu suor como unção para si. Mas eu diria diferente. Eu diria: bem, o sinal você fez, agora fale-nos a Escritura, para eu saber se o seu falar está ou não de acordo com a verdade neotestamentária de Deus. Porque se o falar daquele indivíduo não estiver de acordo com o Novo Testamento, ainda que ele ressuscite alguém dentre os mortos, ou faça descer fogo do céu, ou qualquer outro sinal, devemos tê-lo como anátema, porque o seu evangelho é um outro evangelho e não o evangelho de Jesus Cristo. Bem, essas são as bases que nós lançamos nessa mensagem para então, na semana que vem, nós entrarmos efetivamente nas discussões a respeito do Espírito Santo, de sua obra e de manifestações. Fale para os amigos, para os seus conhecidos, que na semana que vem nós vamos trazer à luz da Bíblia este tema. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.